Boa tarde a todos. João, Thiago, tudo bem? Boa tarde, Geraldo. É um prazer estar aqui com vocês pelo evento da Brasca, evento do IBRE, e com o Thiago Salomão aqui, que eu sempre vi as lives dele, primeiro no Infomone e agora no YouTube. Tem um grupo, uma dupla forte aqui. Deixa eu agradecer aqui, obrigado pelo convite, vai ser um debate bem legal, obrigadão, uma honra estar aqui representando o lado mais digital ali, de quem está mais perto ali dos investidores. Então, obrigado, Geraldo, obrigado, João, vamos para a conversa. Maravilha, vai ser Thiago e João, vai ser um bate-papo aqui, né, entre nós, sobre esse movimento que está acontecendo, espantoso nos últimos anos, da entrada de pessoas físicas brasileiras no mercado de ações. A gente tem uma evolução extremamente relevante, muito importante, e esse aumento de investidores está mudando o relacionamento das empresas com os acionistas, né? Se antes nós tínhamos uma quantidade menor de acionistas, pessoas físicas, e tinha uma preponderância de investidores estrangeiros, hoje a gente está vendo esse quadro se equilibrar, de uma certa forma, e as empresas tendo, né, que trabalhar mais também, olhando esse novo mercado que chegou, e chegou bem forte, de pessoas físicas, né? Isso muda muito a comunicação. Evidentemente que essa quantidade de pessoas que estão investindo na Bolsa tem muito a ver com a taxa de juros. A queda da taxa de juros faz com que as pessoas vão buscar novas alternativas de investimento, e uma delas é a Bolsa de Valores, né? Tem outras alternativas, mas uma delas é a Bolsa de Valores. E a gente chegou agora a 2,8 milhões, mais ou menos, acionistas só na custódia da B3, o que é um número surpreendente, fantástico. Se você olhasse isso há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, esse número era na volta de 400, 500 mil pessoas. Então, realmente é uma evolução muito grande e uma preocupação de como se comunicar com esse público, né? Então, temos aqui 2 pessoas que conhecem, conhecem bem o assunto, e vamos questioná-los, fazer um bate-papo aqui para abordar como que a gente pode ajudar as empresas a acessarem e divulgarem as informações adequadamente para esse novo mercado que surgiu no Brasil. Bom, então vamos começar. Vamos fazer a primeira. Eu só queria que primeiro vocês colocassem quais são as 3 ferramentas mais importantes, na opinião de vocês, que mais vocês acessam quando vão consultar uma empresa, quais vocês quiserem, quais tipos de ferramentas, qual tipo de site, mídia social, como vocês vão buscar informações de empresa. Eu podia começar com o João, por favor? Geraldo, quando eu vou analisar uma empresa, normalmente é um feeling que eu tenho olhando alguma coisa. Você está olhando na internet, alguém fala bem, daí você olha o resultado, a empresa gerou valor, gerou lucro, né? Então, dá um primeiro vislumbre em você. Daí o caminho que eu faço naturalmente é já procurar um contato com a RI da empresa, né? Eu tenho uma máxima, né? Que eu procuro passar assim para as pessoas da Baster, né, .com, e a gente lá somos 200 mil pessoas, né? É que se o RI não for bom, a gente não tem ações dela, né? É simples assim, é o primeiro crivo nosso. Então a gente procura ter um relacionamento com a RI, ver se eles atendem o telefone, ver se eles respondem numa linguagem certa, se quem atende o telefone consegue passar o case da empresa, as vantagens da empresa. Daí é balanço, e é webcast, e aí é um network da empresa, olhando balanços, trimestre a trimestre, porque nós somos investidores de longo prazo, né? Então, a gente não reage, assim como a maioria dos investidores, a eventos pequenos. Como investidores de longo prazo, a gente procura um relacionamento com a empresa mesmo. Thiago?
Bom, da minha parte, eu vou falar um pouco mais como investidor mesmo de fato, né? Porque eu já tive a experiência de buscar informação como jornalista, como analista, e agora como um influencer, né? Então, acho que eu já peguei um pouco de todas as maneiras de buscar essa informação. E acho que hoje o grande fervor ali de discussões do mercado financeiro está ali no Twitter, né? Então, se você quer entender quais são as ações que estão mais quentes no mercado financeiro, hoje você encontra no Twitter o canal de comunicação, né? Porque se você já tem um canal que você segue, né? No nosso caso, se você segue o Stock Pickers, você já pode ver a gente pelo Instagram, pelo Telegram, pelo YouTube, mas aí é muito mais seguir uma persona e escolher o canal que você quer buscar informação do que propriamente uma fonte. Mas acho que o Twitter hoje é o lugar onde tem as principais informações. E em termos de notícia, de informação, hoje você tem tanto plataformas com notícias gratuitas como notícias pagas, né? Acho que até fazendo jus ao meu passado, eu diria que a Infomoney é o melhor lugar para você buscar essas informações, mas tem vários lugares onde você pode buscar esse tipo de notícia. Mas aí o ponto que eu falo para todo mundo, e não importa se você buscou isso do Twitter, do YouTube, da Infomoney, do Valor, de onde for, a informação oficial e fidedigna da empresa vai estar no site de relações com investidores da empresa. Então, se você quer saber sobre a empresa X, você tem que ir no site da empresa X para ver quais são as missão, visão e valores da empresa, tentar falar com o diretor de RI da empresa X, ver os últimos balanços demonstrativos de resultado, que lá é a informação oficial. Talvez em um outro lugar você vai ver um compilado de opiniões, um compilado de recomendações, mas a informação oficial você não pode deixar de ver o site da empresa. Mas o Twitter e o site de notícias são uma boa peneira ali para você saber por onde começar a procurar. Não, mas Thiago, você colocou uma questão importante aí. Só para me entender, depois eu tenho uma pergunta para você também, tá, João? Vou encaixar ali com a dele e depois eu volto contigo. Thiago, você falou do Twitter, então, se eu estou entendendo bem, você acha que a empresa deveria ter um canal no Twitter, ou seja, ela deveria intervir nesse processo também ou não? Na sua opinião? Olha, eu acho, sendo bem sincero, tá? A resposta que a gente mais odeia no mercado financeiro é depende. Tudo depende, né? E até para isso também depende. Eu tenho um contato muito próximo, principalmente com gestores de fundos. E eu converso tanto com os gestores twitteiros, que é aquela galera que está o tempo todo no Twitter, dando opinião sobre ações, sobre política, sobre o Big Brother, a final da UEFA. Mas eu também converso muito com os gestores que são mega avessos, reclusos, ficam na caverna ali, não tem rede social, né? Então, se você me falar qual que é a melhor estratégia, aí depende muito. Eu acho que o gestor twitteiro, né, o cara que está no Twitter, ele tem uma facilidade muito maior de explicar o que faz, o que está fazendo, o que quer fazer, e tem uma capacidade muito maior de educar a ponta final. Qual o lado ruim disso? É muito desgastante. Se a pessoa não está preparada para lidar diretamente com uma opinião contrária, ou caso tenha algum problema, né, olhando para um gestor, a cota do fundo começa a cair, ele erra um investimento que ele disse que estava público e errou, e ele não tem esse controle emocional, né, para isso, então talvez não valha a pena. Eu acho que é a mesma coisa para as empresas. Tem empresas que estão buscando o caminho das redes sociais, tanto Twitter como YouTube, Instagram, e tem se dado bem, mas também tem que saber que essas redes sociais, por um lado, te ajudam a você ter uma comunicação melhor, mas quando acontecer algo que gere dúvidas, ou alguma coisa, um resultado não agradável, ou se você trabalha até uma empresa que tem um serviço que, sei lá, um serviço que está fora do ar, ou deu algum problema, o seu perfil vai acabar virando um saque, né? Um serviço de atendimento ao consumidor, e isso pode acabar trazendo certas dores de cabeça. Eu acho que a tendência é que todo mundo busque
uma comunicação mais direta com o consumidor final, com o investidor final, mas aí depende de cada um, como vai ser essa maneira de se expor. Se vai ser de peito aberto, se vai ser uma comunicação mais institucional. O único recado que eu dou, já até dando uma dica, já que tem muita gente de relações com investidores acompanhando, o Twitter tá para o Instagram como, sei lá, um jogo no La Bombonera tá para um jogo lá no Camp Nou, né? Que o Twitter é uma terra um pouco mais selvagem. E se você olhar lá para um jogo na Europa, seria mais ou menos como no Instagram. É um lugar onde talvez o embate não seja tão explícito quanto é no Twitter. Talvez por isso até que tem empresas que se comunicam muito mais pela rede social do Instagram do que pelo Twitter. Até linkando com essa questão que o Thiago está colocando, João, você fez quando você fez respondeu a primeira pergunta que eu fiz, você fez uma seguinte colocação: se eu não for atendido pelo RI, seja por telefone, seja por e-mail, enfim, o primeiro contato que eu fizer, já é um corte que você faz, certo? Ou seja, não vou investir naquela empresa se ela não tem um RI que vai atender o mercado de pessoa física, que é o teu caso, né? A Basta, né, trabalha basicamente trabalha só com pessoa física. Então, quando você fez essa consideração, eu fico pensando o seguinte, né? A empresa ir para o Twitter, mas não consegue nem responder o telefone. Quando você faz esses contatos, sem citar nomes aqui, não é necessário, mas você vai ver o quê? As empresas brasileiras estão preparadas para esse novo mundo? Essas novas ferramentas digitais que são imediatas? Eu quero só voltar um pouco no que o Thiago está falando, depois eu respondo a pergunta do senhor. Eu concordo que o Twitter hoje é o canal que está mais avançado, até o fim do tweet, né? Mas ele está antecipando etapas, né, para a pessoa física, né? As pessoas físicas estão entrando lá sem experiência, sem conhecimento, baseado em premissas e conceitos que não servem normalmente para a renda variável. A renda variável, ela gira diferente, né, do que tudo isso, né? E o Twitter tá meio perigoso porque ele está colocando a pessoa física já em termos, em opções, em shorts, né? Sem conhecimento nenhum, abusando. A gente viu aí as opções da Cogna no mês passado, quase no mesmo nível da Petrobras, né? E eu não falo aqui nem contra nada, nenhum twitteiro, não é eu não tenho mandato para isso, eu não me interesso em ser vigia de mercado nenhum, né? Então, tem esse lado do Twitter que não concordo, e as empresas podem abranger esse lado, né? Com entradas e ferramentas de mais qualidade, acompanhando o investidor, mostrando OKs, mostrando a vantagem competitiva, né? E, claro, para quem procurar as empresas, a maioria não vai procurar, a maioria é investidor de curto prazo, né? Agora, respondendo ao senhor, né, senhor Geraldo, quando a gente vai entrar em contato com uma empresa, tem 3 questões básicas, né? A primeira é a empresa que não responde o Twitter, não atende o telefone, né? O telefone está no site, ninguém atende, você deixa recado, eles não respondem. Esse a gente já corta de cara e não, né? Aí tem uma outra que agora melhorou bastante, mas antigamente era meio comum, e a pessoa que atendeu o telefone não tinha conhecimento para falar do case das empresas, né? Eu já peguei analistas atendendo o telefone que falaram assim, eu não posso falar com o mercado, né? Eu não estou preparado para isso. Eu já peguei empresas grandes, né, com analistas que não sabia nada, se percebia que eu não sabia nada, daí ele falava assim, eu vou mandar para o setor competente e depois eu te respondo, né? Isso mudou. Agora, o que a gente quer ver é mais ou menos o que a maioria está fazendo hoje. Pessoas que atendem o telefone, que sabem o que está falando, né? E aí também tem que dividir em duas
partes, né? A primeira parte, a pessoa atende o telefone, sabe o que está falando, mas não se interessa muito em passar para o investidor, pessoa física, não tem aquela vontade, assim, né? E a maioria hoje tem a vontade, quer passar, marca call, liga para você, passa e-mail, né? Passa ferramentas, passa vídeos institucionais, né? Então a gente está vendo uma melhora muito grande nessa parte, né? Claro, a gente, nessa discussão que nós estamos tendo aqui, evidentemente, nós não estamos discutindo os fundamentos da companhia, não estamos discutindo os números da companhia, nós estamos discutindo a forma de comunicação com esse novo mercado de pessoas físicas, certo? Ou seja, tanto o Thiago como o João, né, eles são consumidores de formas um pouco diferentes, consumidores de informações da companhia. Agora, a forma de passar isso que nós estamos discutindo aqui. Então, eu não vou discutir fundamentos, né? Oi, Thiago. Posso, né, que dessa questão das opções da Cogna, eu acho que foi um dos exemplos mais marcantes dos prós e contras da popularização do mercado. Do lado positivo, naturalmente, as pessoas estarem falando de Cogna, né, não está falando de Petro Vale, ou está falando de poupança, ou de Big Brother. Estou falando de uma empresa que até outro dia nem tinha tanto volume na bolsa, que por nome, né, ninguém conhece, né, conhece talvez as faculdades dentro do grupo, mas não conhecem a Cogna em si. Mas o fato de um assunto desse estar tão popular, atrair tanto interesse, eu vejo como algo positivo. Mas qual que é o lado negativo disso? E até foi uma semana inteira do Stock Pickers só disso, porque a gente conversou com quem estava comprado em Cogna, com quem estava vendido em Cogna, com quem opera opções para falar o que não fazer com opções, citando o caso da Cogna, e depois a gente conversou até com o lado institucional do mercado para falar como que o institucional enxerga essa mudança do mercado de opções, porque o varejão está vindo com tudo, né? Só para quem não estiver boiando nisso aí, a Cogna, ela teve mais de 200 milhões de contratos de opções virando pó. Dos 4 contratos mais negociados de opções em agosto, a Cogna, dos 5 contratos, a Cogna era responsável por 4. E assim, geralmente de contratos de opções, quem acompanha, né, era Petro Vale, às vezes um banco ou outro, mas não costumava aparecer empresas de menor volume lá. Apareceu justamente pelo que o João falou, porque muito investidor pessoa física começou a operar opções como se fosse ações. Acho que esse é um lado ruim, mas aí não estou querendo absolver. Eu sei que tem lados, tem gente que faz um trabalho bom, tem gente que faz um trabalho que poderia ser questionado, mas ninguém botou uma arma na cabeça do investidor e falou, compre opções da Cogna. Então, acho que é o tipo de erro que eu já entrevistei muito investidor aí de 20, 30 anos de mercado que começa falando, no meu começo, eu hoje sou um baita velho investor, mas no começo eu quebrei fazendo day trade, ou eu quebrei com opções, ou eu quebrei fazendo alguma coisa. Faz parte do processo perder. Quebrar não é bom, mas muitas histórias de sucesso no mercado começam com um aprendizado que você teve com uma grande perda. Então, talvez seja até bom perder no começo do que perder mais para frente quando você tem muito dinheiro. Enfim, eu só queria botar esse ponto aí, porque realmente a popularização do mercado, isso vai ser uma consequência natural. Pessoas vão perder dinheiro porque não tem tanta experiência, mas que perca dinheiro nesse começo e aprenda com o erro. Mas assim, não estou querendo absolver, entendo o ponto do João de quem às vezes acaba incentivando as pessoas a fazer o que não deveriam fazer. O que assim, só para a gente, concordo plenamente com tudo que vocês falaram, tá? Não tenho dúvida nenhuma. Mas eu queria concentrar um pouco na questão do que a empresa divulga. Porque se essa questão da opinião, por exemplo, hoje tem muita gente que está dando opiniões no YouTube sobre ações, tem centenas de milhares de seguidores, etc. e tal. E as pessoas também, muitas vezes, né, que acreditam no interlocutor. O pessoal, na época que tinha Expo Money, vou contar uma passagem para vocês rapidinho, na época que Expo Money fazia muita palestra. E nessas palestras, lá era um ambiente que as pessoas estavam
criando educação financeira. Então, tinha 100 pessoas, 120 pessoas na plateia, e quando você começava a discutir lá, tinha uma empresa que estava na moda, várias empresas que tinham uma letrinha no final, tudo igual, né? Não sei se vocês lembram, né? Lá no final do alfabeto brasileiro. E naquela época estava todo mundo em volta daquela empresa, saindo notícias nos jornais, não parava de sair notícias nos jornais. E as pessoas perguntavam nas palestras, para mim, para os outros investidores que estavam comigo, se a gente comprava ações daquela empresa. Ninguém comprava. Certo? E aí o pessoal que estava na plateia ficava bravo com a gente. Ele perguntava, por que vocês não compravam? A gente dava os argumentos técnicos, fundamentados. E as pessoas que estavam na plateia não concordavam com os nossos argumentos. Eles falavam, não, veja bem, mas ele está na capa do exame. A empresa está na capa. Ou seja, a pessoa ela quer ouvir também, muitas vezes, né, o que ela acredita. Por mais que você dê argumentos, e por mais que você dê educação financeira, muitas vezes elas vão em outra onda, né, digamos assim. E aí eu acho que as empresas têm uma responsabilidade grande na forma de divulgar as informações da forma mais adequada possível, com argumentos, com qualidade, em canais diferentes. O que nós estamos discutindo aqui é como a empresa deveria chegar no investidor pessoal física de uma forma adequada, gerando também, contribuindo na educação financeira do brasileiro. Então, vou continuar aqui, e até entrando nessa questão da linguagem. Naturalmente, pessoal, as empresas, todo mundo sabe disso, o Thiago, que já trabalhou como jornalista, né, já tem jornalista, e agora está no Stock Pickers, e o João como investidor, evidentemente que a linguagem é uma coisa que importa, a linguagem que é utilizada. Né? Eu posso dizer a mesma coisa com linguagem diferente, sendo acessível ou não. As empresas têm uma característica para se preservarem, uma segurança, né, uma autossegurança, ser um pouco juridiquês. Né? Qual a opinião de vocês? Vocês têm alguma coisa que vocês poderiam falar, contribuir, alguma mensagem para as empresas? Como que elas poderiam melhorar essa linguagem? João, vamos começar com o João. João está dando um sorriso aqui, vamos começar com o João. Esse é o grande problema das empresas, na verdade, Geraldo. O senhor falou bem. Eu não acho que é o juridiquês que atrapalha, mas sim os termos de case, né? As empresas não entendem, muitas vezes, que quem está ouvindo, pessoa física, não entende os termos mais específicos no setor, né? Às vezes no call, às vezes no telefone, a pessoa começa a falar no telefone, né? Numa linguagem que o investidor não consegue, né? Eles têm que dar uma linguagem mais leiga, né? A pessoa tem que saber passar de uma maneira mais leiga para o investidor, pessoa física. E tudo isso se culmina no webcast, né? O webcast é uma ferramenta tão importante que eu tento fazer todas as pessoas da Baster ouvir, porque além a análise do resultado é de menos, mas na hora das perguntas sempre vem com um feeling de futuro, alguma coisa do que a empresa já avançou naquele trimestre subsequente que está presente, né? E o webcast ele é praticamente inacessível ao investidor pessoa física, né? Isso de uma maneira geral, porque ele usa aqueles termos, né, que ninguém entende, né? Normalmente tem também a qualidade não é tão boa, né? A Zetec agora deu um avanço, na minha opinião, que ele usou o Zoom nesse trimestre, melhorou bastante a qualidade, na minha opinião, mas principalmente na questão de perguntas, né? Eu nunca entendi por que o analista faz pergunta de resultado, assim, de querer modelar resultados, né? Isso ele pode fazer depois separadamente com o diretor, com o presidente, ele tem acesso a fazer isso. As empresas deveriam pelo menos fazer um webcast mais tendo pelo menos metade das perguntas de pessoas físicas, né? E principalmente tirar essas perguntas assim de eu quero cor disso, cor daquilo, né? Isso ele pode fazer separadamente. Não acredito que o webcast seja o lugar mais adequado para fazer isso. Thiago?
Eu acho que a gente tem tentado, acho que quem acompanha o Stock Picker sabe que a gente fala de uma maneira um pouquinho mais informal, e a gente tem tentado falar com empresas no Stock Pickers. Hoje, inclusive, fizemos uma live com a turma da TIM, o CEO e o CFO da TIM foram lá. Eu concordo muito com o João que as empresas, às vezes, esquecem que não estão falando com alguém que vive o ambiente da empresa o tempo todo. Por outro lado, é difícil, né? Uma pessoa que é fluente vai pegar o caso da TIM, o cara é fluente em TIM, tá na TIM há 6 anos, de segunda a segunda pensa em TIM, fala sobre TIM. É difícil, às vezes, ele esquecer que a pessoa que está ouvindo não presta tanto, não tem todo esse conhecimento. Mas aí, de fato, é um cuidado a mais que as pessoas têm que ter. Mas as empresas, eu acho que por serem detentoras do maior conhecimento sobre o seu próprio modelo de negócio, elas têm um poder de influenciar as pessoas muito maior do que um twitteiro, um youtuber, pelo fato de que, se for pensar em quem no mundo entende mais sobre determinada empresa do que o próprio controlador da empresa, o CEO da empresa, talvez exista, né? Então, ele que está vivendo lá dentro. Então, acho que essa responsabilidade das empresas em se comunicar, apesar de, às vezes, deixar meio chato, né, pelos termos, mas é importante, né? Sem citar nomes, mas o Geraldo falou de uma certa empresa que tinha uma letra muito em comum no final de todos os nomes de empresa, e o seu CEO falava super bem. Talvez ele não ia lá e dava aula sobre commodities ou sobre o que fazia, mas falava sobre muitos planos que a empresa tinha. E pega lá fora, por exemplo, né, a gente tem alguns casos de CEOs que são super ativos em redes sociais, não para falar propriamente de planos da empresa, mas falar de criticar quem está short, anunciar que vai fazer recompra durante o pregão, enfim. Então, eu acho que as empresas, elas devem ter esse cuidado institucional na hora de se comunicar, mas hoje, com a comunicação muito mais aberta, eu acho que é muito mais saber com quem você está falando. Se você está falando com um público que já é investidor, né, uma reunião de analistas, então aí você pode extravasar nos termos técnicos e tudo mais. Agora, você vai numa live no YouTube, você vai participar de um evento que a maioria dos investidores talvez nem tenham ação da sua empresa, ou não conheçam tão bem o setor que ela atua, aí vale a pena dar um passo atrás. É que antes, no passado, as empresas não tinham que se preocupar com isso, porque quem investia na Bolsa já era aquele pessoal mais técnico, o pessoal institucional, então ela não tinha que pensar nesses 2 idiomas. Hoje ela tem que pensar, porque hoje tem um público institucional, super técnico, mas tem também a galera do varejo que está chegando e está sedenta por informação, porque não conhece tão bem. Ou seja, concordo com o Thiago. Ela tem que adaptar a linguagem delas. Né? Quer falar, né, João, Sim. por favor? Eu quero falar só uma coisinha, que eu concordo com o Thiago, mas esses exemplos que ele deu são exceções, né? E as exceções, como o próprio Luma está falando, a gente não pode fazer o todo pelas exceções. Eu considero as empresas brasileiras hoje bem sérias, com bom compliance, boa governança, na maioria delas, né? Então, o que está faltando mais para elas mesmas é se aproximar mais uma linguagem, interagir mais, ter um cuidado melhor com a pessoa física, né? Eu acredito que a governança brasileira, eu sempre falo na Baster que o Brasil tem as melhores, tem algumas das melhores empresas do mundo, e também na governança, né? E também no compliance delas. Então, só um cuidado para melhorar aí a linguagem e acessibilidade para o investidor pessoa física. Thiago, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente fica falando, você que trabalha muito com internet e tal, até depois vem uma pergunta que vai estar ligada para o João. Quando a gente fica falando, a gente está falando, olha, tem Twitter, tem YouTube, tem isso, tem aquilo. Não tem também o receio de uma overexposure, quer dizer, uma exposição muito grande das empresas em canais digitais? Será que as empresas deveriam... Claro, cada empresa vai ter uma estratégia de comunicação, cada empresa vai ter sua tática,
ela vai utilizar os canais que ela achar mais adequados, etc. E tal. Mas talvez tenham empresas que estão colocando em muitos canais. Como que você vê essa questão da autoexposição? Olha, sem querer criar polêmica, mas talvez já criando. Mas quando isso aí, principalmente nos meus tempos de Infomoney, quando eu era editor-chefe lá da redação, bom, a gente tem 300 empresas na Bolsa e a gente tinha umas 15 pessoas na redação, né? Não dá para você contar todas as histórias da Bolsa ao mesmo tempo, então você tem que separar. E às vezes vinham empresas muito a fim de querer aparecer, o CEO super disposto, vamos falar, porque eu tenho história para contar, e você já liga o desconfiômetro, né, e fala, bom, por que ele quer aparecer tanto assim? É tanta bondade, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, eu acho que, não estou querendo dizer que todo mundo que quer aparecer é ruim, e quem não quer aparecer é bom, mas acho que vale a pena ter um pouco do senso crítico para tudo. Aí eu estou falando de empresa, também estou falando de gestor, que às vezes fica lá muito entusiasmado de falar que tal ação vai bombar, de investidor em geral. Tem que entender qual que é o grande interesse por trás, né? Eu parto do pressuposto que é muito bom as empresas quererem aparecer para darem a explicação para o investidor, para explicar o modelo de negócio, mas, de fato, o mercado vive de expectativa. O preço de uma ação não reflete o que a empresa está fazendo hoje, reflete o que o mercado acha que ela vai fazer no futuro trazido ao valor presente. Então, o preço da ação reflete uma expectativa. E quanto mais você infla essa expectativa, mais o preço da ação pode inflar sem necessariamente ter uma melhora de fundamento. Então, é muito querer dosar isso aí, né? De todos os CEOs de empresa ou diretores de empresa que eu vejo com atuação no mercado, todos são muito responsáveis, todos demonstram essa preocupação, sabem dessa preocupação, até por isso que em momento algum falam de invista na minha empresa. Eles estão lá muito mais para explicar sobre a própria empresa, porque eles acreditam que ninguém é melhor do que eles para explicar como que a empresa funciona. Mas, de fato, esse excesso de exposição pode provocar isso. Mas aí eu acho que é uma coisa que é muito mais o investidor que tem que ter isso em mente do que propriamente a empresa ou o gestor. É saber que você tem que sempre isso para a vida, tá? Não é só para o mercado financeiro, mas essa pessoa aí do outro lado que está te passando essa informação, qual que é o interesse dela nisso? Né? Você tem que ter um pouco desse senso crítico para poder tirar as conclusões por si só. Porque senão você vai seguir, se você for seguir cegamente o que um diretor de empresa vai falar, se perguntar para mim qual o melhor podcast do Brasil, eu vou falar que é o Stock Pickers. Se falar qual é a maior empresa do Brasil, eu vou falar que é XP, né? Porque eu tenho viés para isso, né? É o lugar que eu trabalho, é a empresa que eu sou sócio. Então, se você não tem esse senso crítico para interpretar o mensageiro e não só a mensagem, então você acaba ficando um pouco vulnerável a esse excesso de exposição. João, qual a sua opinião sobre isso? Quer dizer, uma empresa que busca muitos canais e tal, qual a sua visão sobre essa questão da autoexposição, né? Muita exposição em muitos canais. Só colocar um pouquinho de contexto aqui. Lá na Baster, a gente tem uma visão diferente dessa de sell side, assim, né? Lá a gente não liga para preço, não liga para precificação, não liga nada disso. Não estou falando que é melhor nem pior do que o outro lado, é diferente, só isso. E para isso, né, a gente usa bastante as empresas, né? Então, baseado nisso, acho que o princípio que tem que ser visto aqui é a equidade, né? Se for as informações tiver equidade, tiver respeito, dentro do compliance, né? Então, a exposição, quanto maior for, é melhor, né? Essa questão de um gestor, um dirigente, um CFO, um CEO, usar o FinTwitch aí para
para manipular alguma coisa, isso tem vida curta, né? Cai por terra rápido, né? E, de novo, a gente não pode olhar o todo pelas exceções, né? A gente tem que olhar o todo pelo todo, né? E o todo, as empresas brasileiras são muito boas, normalmente tem RIs muito bons e duvido que faria algum movimento desse tipo, salvo algumas exceções aí. Então, quanto mais informações, é melhor. É que eu fico preocupado. Eu concordo um pouco com o Thiago, no sentido, é melhor você escolher os canais que você vai utilizar e utilizar bem, né, os canais, né, e conversar tanto com o investidor institucional, aquele investidor técnico, qualificado, seja pessoa jurídica ou seja pessoa física, não importa, você conseguir conversar com ele e conversar com a pessoa física mais leiga, que você precisa educar mais, né, ser mais didático. Escolha os canais, escolha os certos, você vai ter equipe suficiente para tocar esses canais de uma forma adequada. Uma coisa que foi comentada aqui pelo Thiago, dependendo do canal que você utiliza, a responsividade desse canal é imediata. Se espera que você responda de uma forma imediata. Se você não tem equipe para isso, você não pode entrar nesse canal, porque você vai decepcionar o teu interlocutor. Então, se você não tem equipe suficiente ou pessoas que saibam trabalhar com isso de uma forma adequada, é melhor você ficar só no site e fazer um ótimo site. Eu acho que você tem que escolher os canais que a sua empresa quer fazer e saber trabalhar com todos os canais que vocês escolheram de uma forma adequada. Não é abrir vários canais, é abrir os canais adequados pela tática da empresa. Chegaram algumas perguntas aqui dos participantes, e algumas, assim, muito no sentido qual mídia social você vai utilizar, tem que tomar cuidado com o que eles estão querendo, de uma forma ou de outra, as perguntas acaba gerando isso, né, no final das contas, tomar cuidado da empresa não divulgar uma informação privilegiada. É evidente, né, pessoal? Aqui nós estamos discutindo a empresa, o que ela divulga, utilizar outros canais para divulgar a mesma informação que ela divulga oficial. Né? A gente não estamos querendo aqui falar que no Twitter você vai utilizar uma informação não divulgada publicamente. Isso daí não é permitido, isso daí é ilegal. Então, não estamos discutindo ilegal, estamos discutindo o que está na legislação brasileira de forma adequada. Ou você colocar uma informação privilegiada no Twitter ou numa entrevista lá no Stock Pickers do Thiago, você falar alguma coisa a mais, isso é ilegal. Isso é insider. Você não pode dar insider, evidentemente. Né? Então, não estamos discutindo isso, gente. Estamos discutindo, claro, que você vai utilizar outros canais para divulgar a mesma informação num outro formato. Certo? Então, para ficar claro aqui, né? Teve uma pergunta que chegou aqui, né, da Laura Maia, sobre questões socioambientais, ESG, o famoso ESG, certo? E que até ela coloca aqui que tem uma explosão ela escreveu a palavra explosão, tá, gente? Não sou eu, tá? Ela. Uma explosão de notícias ESG no mercado, desculpe, na imprensa, ela cita Valores, inclusive Infomoney, ela cita na pergunta dela, e ela faz o seguinte, a pergunta, como que vocês veem isso? Como vocês veem? As empresas estão divulgando adequadamente? Vocês veem que isso é importante, as empresas divulgarem? Qual a opinião do investidor, João, e do influencer, Thiago? Por favor, João. E esse dia é importante? É importante, eu separo de duas maneiras, né? A primeira é da parte da empresa. A empresa interagir com o ambiente, do lado social, né? Lado governamental, né? Isso é importante porque a empresa ela usa a geração de caixa dela, usa a expertise dela para ajudar pessoas, né? E também para fazer o case dela mais mais do lado melhor ambientalmente falando, né? E de uma maneira mais pragmática, eu sempre falo o seguinte: isso é uma necessidade para as empresas hoje, né? Porque vai chegar uma hora, já está acontecendo, que vai ter fundos que não vão entrar na empresa porque a empresa não tem um SCG bom, né? Investidores vão começar a escolher empresas por esse lado,
Então, tanto a gente viu agora muitas empresas ajudando, comprando EPIs, né, fazendo cestas básicas, ajudando hospitais aí no Covid, né, tudo isso muito importante. E a gente viu os acionistas, nunca não vi nenhum acionista reclamando, para que gastou dinheiro com isso, para que gastou dinheiro com aquilo, né? Então, achei importante, de uma maneira pragmática, é necessário. Né? Tiago? Para não deixar a resposta tão longa, porque eu concordo com tudo que o João falou, mas eu acho que hoje ser contra o ESG sei lá, é como você ser contra, não sei, quem defende a floresta amazônica, ou quem quer um mundo melhor para os seus filhos. O ESG é uma, não dá nem para falar que é uma bandeira, né? Mas é algo que vai ter que estar enraizado na maneira de tocar as empresas, né? A gente fez um episódio no Stock Picker sobre ESG, e acho que uma das frases mais legais, foi um episódio bem longo, né? Mas a frase mais legal foi no finalzinho do episódio, a síntese do gestor que prega bastante ESG. Ele falou: meu sonho com ESG é que daqui 5 anos ou 10 anos a gente não fale mais de ESG, porque vai ser algo tão natural que todo mundo vai fazer, que não vai precisar ter uma área de ESG, ou uma empresa ESG, ou um analista ESG, porque todo mundo vai ter a preocupação com o ambiente, com o social e com a governança, tá? Porque o ESG não é só abraçar a árvore, tá, pessoal? Tem muita questão de governança, tem muita questão do lado social, como o João mesmo citou, e tem também, assim como a gente falou muito, né, do excesso de exposição e tudo mais, tem um termo no ESG que o pessoal usa, que é o greenwashing, que é o cara que se diz ESG, mas na verdade é só de fachada, é só para tentar ganhar um pouco mais desse apelo, né, desse frisson. Enfim, é um tema extremamente importante que hoje a gente está aprendendo, e acredito que no futuro as pessoas não vão, como até o João citou, né, ninguém reclamou que as empresas gastaram com ajuda social nesse momento de Covid, e acredito que no futuro os acionistas vão reclamar que a empresa não fez nada para beneficiar, seja o social, seja o ambiente, seja o lado de governança. Só para finalizar a resposta, um super alocador que eu conversei recentemente, ele fala que o futuro, ele toca um private equity, né, que é ativos não líquidos. Ele acredita que o futuro dos investimentos líquidos, ele acredita muito na indústria de fundos passivos, e ele acha que lá no futuro só vai existir 3 formas de investir em ativos líquidos. Via fundos passivos, né, ETFs, via fundos quantitativos, que são as operações automatizadas, e via ESG, porque um fundo passivo não faz ESG, um robô, um fundo quant não faz ESG, então tem que ter um investidor ativista via ESG. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, como RI, essa questão do ESG, ele já tem ele começa lá pela década de 90, principalmente foi um fundo chamado CalPERS, que começa a realmente colocar isso em pauta, e isso no começo da década de 90. E essa questão vem crescendo. Eu acho que nós chegamos a uma maturidade informacional, que agora surgiram novas maneiras de reportar ESG, como vou dar 2 exemplos aqui, o SASB e o TCFD, né, que são novas metodologias de reporte de indicadores e como a empresa está se comportando, que estão se integrando à transparência das empresas. E eu acho que não só esses, né, o SASB e o TCFD são duas novidades, são recentes. Os investidores, inclusive norte-americanos, começam a pedir essa informação das empresas, solicitar que as empresas divulguem essas informações do SASB e do TCFD, mas já vem outros movimentos acontecendo para normalizar a informação contábil. Isso é muito importante, normalizar, assim, incorporar o ESG na informação contábil, incorporar nas divulgações de reporte das empresas. Então, eu acho que a gente atingiu uma maturidade informacional com relação a ESG, e agora a quantidade de demanda que está vindo de informações está aumentando, vai aumentar, não tenho dúvida nenhuma, isso é muito importante.
Eu queria colocar mais uma pergunta aqui, até para a gente ajudar na questão de ser didático também, que a Adriele Moreira, né, fez aqui, que ela coloca a questão: se eu quero ser sócio de uma empresa, essa é para vocês dois, tá? Se eu quero ser sócio, mas, por favor, respondam rápido, porque tem mais uma pergunta que eu queria fazer. Por que ficar olhando notícias em sites e Infomoney? Não, olha a pergunta. Então, se eu quero virar sócio, por que eu vou ficar esperando informações, olhando Infomoney? Então, eu gostaria que vocês respondessem, olhando a mídia, né? Olhando a mídia, olhando a empresa, olhando notícias, etc, etc. Se ela... por favor? Bem simples. Se ela tem uma forma melhor de se informar sobre o que acontece entre cada trimestre, né, para não ter que esperar a divulgação do balanço do próximo trimestre para ter novas informações sobre a empresa, ou se ela tem um canal direto dentro da empresa para poder se informar, talvez ela não precise ler notícias ou nada, mas eu acho que a notícia está ali justamente para ajudar as pessoas a se informar, né? Seja pela empresa que você investe ou até pelo setor que ela está inserida, né? Às vezes não é uma notícia sobre a sua empresa, mas está falando que o setor inteiro pode ser impactado. Então é bom saber, né? Acho que é muito mais um auxiliar nas suas informações, né? Que você toma a decisão com base no que a empresa te dá, mas tudo isso aí vai te ajudar a ter informações ao longo do tempo, ao longo dos dias, antes de sair os resultados trimestrais da empresa. Algum comentário, João? No final das contas, para a gente, o que importa é sempre a empresa, né? É sempre o relacionamento com a empresa, é sempre balança, é sempre webcast, é sempre tirar dúvida com as empresas. Os canais de notícias, assim, eu vi uma notícia da empresa que eu invisto, né? E é sempre, e normalmente é assim, essa notícia, você começa no Twitter, começa nas mídias sociais, ela fica distorcida, né? Ela fica com aqueles conceitos e preconceitos, sempre de má qualidade, assim, não a notícia em si, mas as pessoas comentando sobre ela, né? Então serve para você ter um headline lá, para depois você entrar em contato com a empresa, para tirar as dúvidas com quem realmente conhece ou do setor ou da empresa, o que for. Eu concordo com o Thiago nesse assunto. A questão é a seguinte, né? Se você é sócio de uma empresa, você quer saber exatamente o que está sendo falado sobre ela o tempo inteiro, né? E o que está olhando os concorrentes, os impactos que mudanças na legislação, tributação e tudo que acontece com a empresa, o que está acontecendo, o que o repórter está falando, o que as pessoas estão falando sobre aquela empresa. Acho que é fundamental você acompanhar, né? Que as pessoas compram um pedaço da empresa, um pedaço que ela não vai administrar a empresa, mas pense se você fosse dono de uma empresa, que você tivesse 50%, você queria saber tudo sobre a empresa. Evidentemente, afinal, seu recurso está lá, né? E a mídia, a mídia, quando eu falo a imprensa investigativa, digamos assim, a imprensa que divulga informações, é fundamental para você entender o que está acontecendo. E vamos lembrar, né, que eu concordo que a precificação, a cotação da ação está baseada nas expectativas trazidas ao valor presente. Logo, o que é divulgado na empresa aumenta ou diminui o humor em relação àquela empresa. Então, é importantíssimo você acompanhar a empresa, né? Então, é importantíssimo acompanhar a notícia sobre o país, sobre o mundo, né? Uma frase do Trump lá nos Estados Unidos, o tweet do Trump pode mexer numa ação rapidamente, pode influenciar o mercado durante meses, né? E a atuação sobre meses. Um Twitter dele, uma frase dele, pelo que significa isso. Uma outra pergunta que chegou aqui, nós estamos com mais de 350 pessoas assistindo, ótimo, né? Projeções, guidance, né? O famoso guidance, né? Que em português é projeções. É importante para a pessoa física? O pessoal explica bem projeções, João e Thiago. Quando você vai ver uma projeção de uma companhia, você entende? Ou é muito técnico, é muito juridiquês? É difícil.
Depende quem da vai? Eu, projeção, Thiago? né? Se for... João, começa com o João. Vai lá, João. Eu acho muito importante o guidance, né? É uma das coisas que eu mais uso. Mas não da maneira como as pessoas usam normalmente, né? A gente usa muito assim, né? A gente pega o guidance da empresa e vê se ele entregou, né? É uma nota de corte muito boa para a gente. Se a própria empresa não entrega o que ela promete, ela não é um bom investimento para longo prazo. Né? Claro que não pode contar um ano que nem esse, né? Não teve nenhum guidance do começo do ano que está válido hoje. Né? Até isso que também mexe muito com cotações de ações. Né? As pessoas fazem premissas, né, de cotações baseadas assim em projeções e o lado objetivo até que é fácil acertar, o lado subjetivo que é difícil acertar, né? Porque o que você falou, Trump dá um Twitter, daí o Xing Ling responde daqui, ou tem uma doença, ou tem uma guerra, né? Ou tem alguma coisa assim, né? Então mexe muito com a cotação e para quem olha a cotação, tira o investidor de longo prazo. Porque eu gosto de uma frase muito assim, seu Geraldo. A fórmula tem dois lados, né? Ela tem o preço de entrada e o preço da saída. Então, se você entra baseado numa fórmula, você vai sair da empresa baseado na mesma fórmula, né? Então, você não vai fazer com que o seu investimento atinja o grande driver, na minha opinião, que é o tempo, né? A gente vê aí várias empresas dando milhares de % aí para o investidor pessoa física no longo do tempo, né? E quem usa uma forma para entrar não vai pegar esses milhares de %, porque essa forma também vai te tirar. Vai chegar uma hora que ela vai falar que a ação está cara. Tiago? Da minha parte, só para complementar, eu acho que depende muito da projeção, depende muito da empresa. Vamos pegar aí, hoje em dia, embora no Brasil seja aí um segmento pequeno, né, as empresas de tecnologia, como é que você vai trazer um guidance, né, de uma empresa que está em um movimento exponencial, né, de crescimento? Então, assim, a gente acompanhou, meus tempos de analista, a gente tinha uma cobertura em Banco Inter, e, assim, era normal você errar uma projeção de número de clientes por muito, né? Porque começa a crescer de uma maneira exponencial que você não tem muita noção do que vai acontecer, né? De como vai ser o próximo, não é linear, né? E muito mais do que isso, né? O que representa um crescimento numa base de clientes? O cliente é ativo, não é? Enfim, eu acho que existem empresas que é fundamental você ter um guidance, né? Muito mais para ter um horizonte de investimento, mas tem algumas empresas que estão num processo que é muito mais difícil você projetar, né? E outras até que estão no estágio tão maduro, né? Que até a projeção é muito mais um conforto do que propriamente uma ambição, né? Empresas que já estão naquele estágio já na fase mais madura dela, que não está mais tão crescente, né? Teve até por isso que é importante acompanhar a mídia, etc. e tal, né? Não sei se teve alguns anos atrás, talvez 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, teve um setor, sem entrar em detalhes, né? Quem acompanha o mercado sabe o que eu vou falar, não precisamos ficar entrando em detalhes. Teve um setor que todo mundo soltava guidance. Se soltava guidance, parecia que a cada mês, né? Era impressionante. Projeções. Um setor aí, né? Enfim, que tem muitas empresas na bolsa. E está aumentando mais ainda. E as pessoas compravam as ideias das projeções, gente. Todo mundo comprava. Né? E era mais impressionante. Né? Parece que ele mudava a projeção a cada... Eu estou brincando a cada mês. Isso gerou problemas graves. A CVM questionou. Então, tem que acompanhar as notícias da empresa, tem que olhar, né? Tem que avaliar adequadamente o que é falado. E a empresa tem que intervir, né, nessas ruídos de comunicação. A empresa, de uma forma ou de outra, tem que ver o que está sendo falado sobre ela e ou via comunicado ao mercado, ou via release para a imprensa, ou via... Tem vários formatos, né? Ela
discutir aquele ruído de comunicação, porque pode ter uma pólvorinha que, se pegar fogo, espalha muito rapidamente hoje. Eu queria fazer antes de voltar para as perguntas da plateia, quem está nos assistindo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na linguagem, na comunicação com pessoa física, o que uma empresa tem que evitar? O que ela não tem que fazer? A gente falou muito o que ela tem que fazer e a estratégia. O que ela não pode fazer? João. Difícil essa. Para começar, ela não pode não atender o telefone, né? Depois tem que ter um release de fácil entendimento, né? Tem empresas que são muito complexas, né? Tem muitas divisões dentro das empresas, ficam difíceis e se eles não tiverem cuidado para dar uma legazada aí, não sei se tem essa palavra, mas eu falei, para o acionista, pessoa física, ele não vai entender. E principalmente tirar as dúvidas das pessoas por call, né? Marcar call, tirar as dúvidas. Então, não fazer nada e deixar pessoas também atendendo o telefone, que pega o telefone, você percebe que não estão muito propensas a interagir de uma maneira mais correta com o acionista pessoa física, atende meio de má vontade. Às vezes eu ligo lá para uma empresa, eu quero tirar uma dúvida, a pessoa fala assim, vai lá na página 87 do formulário de referência do ITR e dá uma olhada lá. Ou então, ouça 1h26 do webcast. Eu já vi o webcast, eu não entendi por quê, porque é uma linguagem mais complexa, é algum setor que eu não conheço, né? Eu quero que a pessoa explique. Eu não quero que a pessoa mande eu ouvir 1h26 1h26 do webcast. Eu quero que ela explique, tenha esse cuidado maior com o investidor pessoa física. Tiago? Esse é um ponto legal que o João falou, porque a gente fez um episódio no Stock Pickers e, embora seja uma reclamação, mas acontece que o episódio que a gente fez é sobre Stock Pickers que investem lá fora. E uma das coisas que os brasileiros que investem lá fora argumentam é que isso é uma vantagem para eles. Porque quando você vai falar com um RI de uma empresa, o cara não pode falar absolutamente nada que não está num webcast ou num relatório, em algo oficial da empresa. Então, o RI é muito mais quase como um Ctrl F, lá, um localizar do teclado, para falar para você, isso aqui você tem que achar em tal lugar. Realmente, mas também é um mercado muito mais maduro. Acho que uma empresa, o que ela não pode fazer, cara, tem muita coisa que não pode fazer, tá? Mas vender um sonho, né? Acho que trabalhar com a palavra guidance aí que a gente usou, né? Bem isso. Tomar muito cuidado com vender o sonho, né? A empresa tem autoridade maior do negócio que está sendo tocado, então tudo que ela falar pode influenciar as outras pessoas e andar dentro da ética, né? Acho que é uma coisa fundamental porque de resto, se ela seguir esses dois pontos, aí ela pode falar o que quiser nas suas comunicações, né? Acho que estando dentro da ética e não vender nenhum sonho, não é mentir, é vender sonho, né? Falar aquilo que você gostaria que fosse verdade, mas talvez seja muito difícil de acontecer. Acho que esse é o grande risco das empresas virem aí falar em público. Mas o mais incrível, né, pessoal, é que tem empresas que vendem sonho e muitos casos de que vendem sonho e as pessoas compram. O caso que você falou da empresa com a letrinha no final, eu sei que o João usou o termo exceção, realmente, né? É uma empresa só na Bolsa que fez isso. Mas foi uma empresa que fez isso de 2009 a 2013, 14. Foram pelo menos 4 anos com muitos investidores que se envolveram nela. Muitos investidores. E por quê? Porque tem sonhos que duram muito. Tem o caso de empresas como a gente teve um caso recente, né, a Mundial, que ela acabou tendo uma inflação de preço e caiu muito rápido, então a mentira teve perna curta ali, mas um caso como as empresas X durou anos, né? Foram muitos e muitos
anos que acabou carregando, embora tenha sido uma empresa só, ela ficou por muito tempo ali, né? Eu quero só falar uma coisa, eu não concordo Claro. tanto, né? Porque essas empresas que você está falando não eram empresas para o investidor pessoa física, porque elas não eram operacionais, né? A maioria delas, né? Então, quem entrou foi também entrou baseado assim em baixo conhecimento, né? Em sem experiência, né? Então a gente não pode assim falar assim, entrou bastante gente, entrou, né? Mas entrou de uma maneira adequada? Não entrou, né? Então, pegando esse gancho do Thiago, eu quero falar para os investidores, pessoas físicas, tomar muito cuidado com empresas não operacionais. Empresas operacionais, deixe para os profissionais, né? Até a CVM deveria ter deixado elas mais tempo sem liberar para o pequeno investidor investir nelas, né? Então, como as instituições brasileiras são boas instituições, a gente sempre melhora quando acontece alguma coisa, né? E com certeza, quando acontecer de novo, a CVM vai estar melhor preparada para olhar o mercado. Então, acho que a gente também tem muita coisa que a gente concorda aqui, né? E pequenas divergências, mas nada grave. Mas, pessoal, até tem empresas nos Estados Unidos, que é o mercado super maduro. Vários casos nos Estados Unidos, talvez um dos mais famosos recentemente é a Arrow, né, que quebrou, levou todo mundo na conversa. Até o pessoal do fundo de pensão da Arrow perdeu dinheiro, né, os funcionários. Foi um negócio absurdo. No mercado mais desenvolvido do mundo, de mercado de capitais mais desenvolvido do mundo. Então, muita gente entrou na conversa. E é por isso que eu concordo plenamente com o que o Thiago falou, analisar quem é o interlocutor e qual é o interesse dele. Sempre olhar por essa ótica, né? De novo, né, João, eu estava te falando que eu fazia palestras, né, na Expo Money, que era um evento que tinha no passado aqui no Brasil, que você falava com o público. Essa empresa X, quando a gente falava que não investia na empresa X, a gente quase apanhava do público, porque eles investiam. E eles achavam que isso era um grande negócio. Eles falavam, como você está perdendo dinheiro? Você está perdendo dinheiro. Ele queria que eu concordasse com ele, ele não queria debater, ele não queria ouvir meu argumento. Eu argumentava, eu e os outros investidores, você, por exemplo, você falar não, mas ele não queria ouvir, ele queria. Como? Mas está no exame, está no... Você entendeu? A notícia tem um peso tão grande que acaba influenciando gente, as pessoas, e elas não conseguem olhar por trás daquela informação. Lá na Baster, era proibido falar dessas empresas, né? A gente eliminava até os forenses, devolvia o dinheiro para as pessoas e eliminava mesmo do quadro, né? E a gente perdeu centenas, até milhares de forenses porque a gente era sempre contra, que eu falei, era uma empresa não operacional. Não era para o pequeno investidor investir em empresa não operacional até que ela se torne operacional. A pessoa consiga fazer uma métrica aí, qual a geração de caixa, quanto ela lucra, né? O pequeno investidor já não tinha nenhuma métrica para entrar nesse tipo de empresa. E só quero fazer um adendo, uma coisa. Essa questão lá nos Estados Unidos, ser proibido das pessoas, das empresas, falarem que não está no ETR, que não está no webcast, não quer dizer que é melhor que o Brasil, tá entendendo? Eu considero, na maioria das questões, a regulamentação brasileira é melhor que a americana, né? A gente vê aí bancos quebrando lá, seguradoras quebrando, aqui é tranquilo, né? Então, poder interagir com o investidor, pessoa física, com uma tranquilidade, eu acho importante, sim, né? E com cuidado, sem esse negócio de ficar mandando... Porque não adianta você mandar o investidor pegar uma informação, ele não entende a informação. Você pode até mandar ele pegar a informação, mas você explica um pouco sobre o conteúdo. Sem explicar o conteúdo, não tem como a pessoa ir lá olhar a ITR. Eu queria dar um depoimento quando eu conheci o João, né? Tiago, só para... uma vez o João me convidou, né? A gente foi numa
num evento que eles estavam promovendo aqui em São Paulo, num hotel, na Basta, e devia ter aqui vou dar um chute, tá, João? Devia ter umas 40 pessoas, né, nesse evento. Eram investidores que vinham, pessoas físicas que vinham de vários lugares do Brasil, então tinha gente do Ceará, Goiás, São Paulo, interior de São Paulo, Paraná, tinha pessoal de vários lugares do Brasil, bem interessante. E a discussão foi muito qualificada. Mas uma coisa interessante é que as perguntas que vinham eram perguntas de esclarecimentos, não eram perguntas tentando tirar uma informação privilegiada. Em nenhum momento eu me senti com... Claro, quando você viu uma pergunta complicada, essa pergunta eu não vou responder inteira, mas eu posso responder uma parte dela, que é eu te esclarecer esse pedaço aqui da discussão. Mas de uma forma didática, de uma forma... E o João, na época, ele tinha várias empresas que iam falar e se apresentar, e a gente tinha 40 minutos para falar. A gente ficou falando durante 1h30. Né? A gente atrapalhou todo o evento. Não, o senhor tinha 2 horas. Não, eu só sei de uma coisa, eu falei muito mais do que eu deveria, né? Eu me lembro que o RI da outra empresa estava sentado lá ouvindo a nossa palestra, ouvindo a nossa discussão, e ele aguardando. Eu pedia desculpa para ele toda hora, falava, tá terminando. E foi muito interessante. E eu gostei muito pela qualificação da pessoa física, né? Da turma, do grupo que estava junto com o João, que ele estava representando. Às vezes a gente acha que a pessoa física é muito leiga, né? E começa a tratar ele como leigo. Há uma segmentação de pessoa física enorme também, tá, pessoal? Tem pessoas extremamente qualificadas, tem todos os níveis, né? Tem o extremamente qualificado, o médio e o leigo. E o profissional de RI tem que ter uma linguagem para todos eles. Eu não sei se o João e o Thiago concordam com essa afirmação que eu falei da segmentação na linguagem e na diversificação desse público de pessoa física para o atendimento de uma área de RI. Né? Não, tem que ser isso mesmo, Geraldo. Acho que é uma coisa que tem que tem que se adequar aos diferentes públicos. Né? Da mesma forma que se vier um gringo aqui querer falar sobre a empresa, você vai ter que falar o idioma do gringo, se ele não souber falar português. Se é uma pessoa que não tem o financeiro, você vai ter que falar com ela de uma maneira que ela entenda. É uma nova população que está chegando no mercado financeiro e a gente tem que atender ela da melhor forma. O mais importante aqui, Geraldo, que não foi falado aqui, que esses 3 milhões de pessoas aí quase que estão na Bolsa é o começo, né? Se a taxa de juros continuar baixa, vai passar de 10 milhões aí fácil, parece que está entrando 10 mil CPFs por dia na Bolsa, né? Então as empresas têm que se adequar a isso, né? Para capturar isso daí, porque na hora que elas precisarem de um follow-on, na hora que elas precisarem aí fazer um IPO, de uma subsidiária, né? Quem que vai entrar, né? Vai entrar hoje é a pessoa física, né? Que está entrando, está dando suporte para eles, né? Então, não é só o quanto está, é o quanto vai ser, esperamos, né? Torcemos. Eu concordo plenamente tudo que você falou, e complemento com mais uma coisa, João. Esses 3 milhões hoje vão continuar aumentando, concordo contigo que não para de aumentar, é impressionante. Eu trabalho numa grande empresa brasileira, né, um grande banco brasileiro, a quantidade de acionistas que está entrando diariamente é impressionante, concordo plenamente contigo. E tem um dado adicional desse acionista, que ele também é consumidor, ele também é cliente da empresa. Ou seja, se você não dá ele é investidor da empresa e cliente, ele tem vários chapéus. Né? Então, é diferente de um investidor estrangeiro que ele vem aqui, investe na ação, mas não consome aquela empresa. Certo? Esse que está entrando agora, esses 3 milhões de pessoas, ele consome a empresa. Então, se você pode atender mal o acionista e perder o acionista e o cliente. Você pode ter problemas com o fornecedor. É uma preocupação a mais que tem que ter. A empresa tem que olhar isso de uma outra maneira. É um acionista que ele tem vários chapéus, isso que eu quero dizer. Não é só um chapéu. A empresa tem que se comunicar com ele de uma forma adequada. O torcedor da empresa, posso te falar várias vezes
que eu já fui num lugar, né? E tinha lá 3, 4 maquininhas, eu falei, eu só quero passar naquela. Eu sou dono daquela lá, né? Você vai no supermercado, você quer comprar o produto seu lá, né? E lá na Baster, são milhares que passam esse feedback, né? Eles compram o produto da empresa se puderem. Se puderem, eles usam o serviço das empresas que eles são sócios, porque o investidor a longo prazo, ele tem a mentalidade de dono, né? Ele não tem a mentalidade de trader, de comprar aqui e vender ali, não. Ele quer crescer com a empresa, né? Então, ele não é só consumidor, ele é torcedor da empresa. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, já ultrapassamos até 10 minutos, 11 minutos, na verdade. Eu queria pedir para o Thiago fazer os comentários finais, o João também, Thiago, sobre o último recado que você quer dar, os comentários, considerações tuas, né? E o João depois, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer, eu acho que é uma iniciativa muito legal, e se tem tanta gente de RI querendo ter uma exposição a mais, bom, estou aqui de braços abertos, representando o Stock Pickers. A gente é um canal que tenta falar exatamente o que o investidor de ações gosta de falar, fora do mundo do mercado financeiro. Então, a gente está aí para isso, e deixar uma frase que acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje, que mais importante do que a mensagem no mercado financeiro é o mensageiro. Então, sempre tenha em mente quem que é o mensageiro do conteúdo que você está absorvendo, porque é muito importante saber a origem e não só a mensagem que está chegando. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer a todo mundo, principalmente ao Thiago. Eu não conheci ele antes, mas assim, pessoalmente, mas eu sempre vi ele no Infomone, no Stock Pickers. Eu acho é uma das pessoas que está se destacando pelo lado do bem, né? Que eu considero não tantas assim no canal digital, né? Ele procura passar um conteúdo assim bem interessante. E o senhor sabe que eu sempre fui fã do senhor, seu Geraldo, né? Então seria chover no molhado falar do senhor. E também a gente está lá na Baster procurando integrar as empresas com os RIs, né? Então a gente faz lives, faz vídeos com as empresas, né? Até amanhã farei com o Itaú, né? E eu estou mandando convite para as empresas fazendo lives. Fizemos várias esses 2 meses aqui, algumas que eu esqueci, e se interessar, interagir lá com o pessoal da Baster, baster.com, o e-mail é adm@baster.com, tá? Pode entrar em contato lá, e que a gente tem o maior prazer em aproximar vocês dos investidores, pessoas físicas. Pessoal, eu agradeço muito a participação do Thiago e do João, né? Foi fantástico, foi um bate-papo, pareciam 3 amigos na sala de estar, né? De uma casa, trocando ideias, né? Foi muito bacana. Chegaram muitas perguntas aqui, pessoal, que estava querendo que a gente ajudasse muito no sentido de onde que ela deveria investir. Só para ficar claro que esse debate aqui era como as empresas devem se comunicar com a pessoa física. Eu tentei sempre conduzir por esse espaço, né? Não como investimento, dicas de investimento, se dividendos é importante ou não, etc, né? O foco muito mais é na forma de comunicação das empresas, nas mídias sociais e no relacionamento com a pessoa física. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso aqui, né? Passar uma mensagem para as empresas. O foco aqui é as empresas melhorarem a sua comunicação de relações com investidores com o mercado de pessoa física. Muito obrigado. Espero encontrá-los novamente. E obrigado pelo feedback ao vivo, online, real time, viu, João? E o Thiago também recebeu um feedback do João real time online, né? Isso que as mídias sociais trazem, certo? Maravilha, pessoal. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Valeu. Obrigado.